Bom dia, começamos mais o Daniel Ricardo AM. Falamos hoje um assunto sobre o que devemos, como devemos valorizar as mulheres, o porquê devemos. Hoje nós vamos falar sobre desistir. Havia uma época que as pessoas sofrem muito de depressão, pessoas sofrem muito de ansiedade, tomam decisões muitas vezes precipitadas, muitas vezes pelo impulso, pela pressão da sociedade. E muitas vezes são obrigados até a desistir dos seus sonhos para agradar um certo tipo de pessoa, esposo, família, quando muitas vezes preferem fazer outra coisa. E por que desistir? Por que parar de realizar seus sonhos? Você já pensou o que você faz hoje é exatamente aquilo que você desejou quando era criança ou quando era adolescente? Será que aquilo que você faz hoje é exatamente aquilo que você desejou ao longo de toda a sua vida? É por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema. O que fazer para abafar as decisões frustradas, né? As desistências. Muitas vezes nós desistimos de situações, nós separamos, nós pedimos demissão de um trabalho que não gostamos, nos afastamos de pessoas que a gente lutou a vida toda porque pensava que nos apoiaria e nunca realmente nos apoiou. Por que desistir? Para que desistir? Eu acredito que eu não conheço a sua história, não sei por qual coisa você passou, qual coisa você teve que desistir, que você teve que abandonar para agradar algumas pessoas ou fugir de algumas situações que você não estava muito feliz. E desistir nunca deve ser uma situação de real para pessoas. Deve ser sim um enfrentamento, mas como enfrentar? Primeiro entender que tipo de desafio eu vou enfrentar. Que tipo de desafio eu vou enfrentar para conseguir não desistir do que eu estou fazendo. Muitas vezes nós nos frustramos com pessoas, com amigos, com filhos, com esposo, com esposa, com colegas de trabalho. E muitas vezes já a gente quer pedir demissão, não quer mais ver assim, ente querido, não quer mais ver a esposa, não quer mais ver nada, quer abandonar tudo, o emprego. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós somos forçados a fazer coisas que não nos enobrecem, que não nos, como eu posso dizer a vocês, que não nos afagam. Então, por que desistir? Por que desistir? Então nós temos que colocar em foco o que eu preciso desistir para não desistir. Será que eu tenho que conversar mais com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos? Aprender mais da minha empresa, entender por que muitas vezes eu sinto vontade de abandonar a empresa, de desistir das coisas, de desistir de certas coisas, de igrejas, né? A gente tem vontade de ir à igreja, mas muitas vezes a gente para pensar e se sente muito menosprezado pelas pessoas da igreja, que não estão nem aí para o que você está sentindo, só te julgam, só te julgam, só te julgam. E muitas vezes nós pensamos, poxa, eu gostaria que essa pessoa vivesse um pouco a minha realidade e entendesse por que eu estou desistindo. Não é porque eu quero. Muitas vezes situações nos obrigam, pessoas nos obrigam, situações que nós vemos nos obrigam. E você começa a parar para pensar, por que, Senhor? Por que eu tenho que continuar sofrendo? Mas Deus diz, filho, lá na cruz, alguém morreu por você e ele estava a metros para desistir. Quando ele estava no jardim de Getsemane, ele suou sangue e disse aquela frase, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Se o próprio Deus, se o próprio Jesus não desistiu da sua missão, por que você vai desistir do seu emprego, da sua família, dos seus entes queridos, por não entender a necessidade que eles têm? Não entender por que eles são assim, por que o emprego que você tem, as pessoas que têm, só lhe criticam ou só lhe impedem de crescer. Precisa você amadurecer essa ideia. Não desista dos seus sonhos. Pense naquilo que é mais importante. Eu muitas vezes quis desistir, muitas vezes quis abandonar meus sonhos, porque fui frustrado em muitas coisas, fui desprezado por muitas pessoas, fui colocado de lado por muitas pessoas. E isso me dói muito, isso me doeu muito. Mas se você está passando por essa situação, pense bem. Pense bem o que você tem que fazer para desistir. E que você, ao longo de sua vida, possa enfrentar e não abandonar. Acredito que você, ao ver o canal Daniel Ricardo AM, possa ter uma força para você vencer. Não sou melhor do que você não é melhor do que mim. Mas pense bem, e nós vamos pensar nisso no próximo programa. Que você medite no que foi falado e tenha um bom dia. Valeu e até a próxima.